Olá, minha gente, tudo bem? Olha eu de novo aqui, vamos continuar nossa caminhada de sucesso para esse processo de gestores escolares, nessa nossa preparação pelo curso LEP. E agora vamos falar, minha gente, da nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Então vamos lá. Essa aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Eu já vou ler a nossa definição, né, para a gente sentir mais ou menos quais são os dispositivos da lei, e aí a gente vai alinhavando outras informações importantes, ok? Vamos lá. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é a Lei 13.146, só um minutinho, deixa eu só abrir, 13.146 de 2015, de julho de 2015, 6 de julho de 2015. É um conjunto de dispositivos destinados a assegurar e a promover em igualdade de condições com as demais pessoas o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando o objetivo maior, minha gente, a inclusão social e a cidadania. Então, vamos aqui fazer um breve histórico, certo? Quando a nossa lei brasileira de inclusão entrou em vigor, existia uma ideia de que as pessoas com deficiência eram pessoas incapazes. Então, a nossa lei brasileira de inclusão, ela veio trazer justamente o quê? Essa ideia da plena capacidade da pessoa com deficiência para decidir acerca da sua vida, acerca das suas necessidades. Aí você diz, peraí, Léo, para aí só um instantinho. Mas a gente sabe, professora Léo, que existem pessoas que, em razão da sua deficiência ser tão severa, elas não conseguem viver sozinhas. Tudo bem. Para essas situações, a lei criou dispositivos especiais, como, por exemplo, o dispositivo da curatela, da tomada de decisão apoiada, tá certo? Que para nosso concurso tem tanta necessidade não para a gente poder aprofundar. Mas existe realmente a ideia central da nossa Lei Brasileira de Inclusão é trazer a inclusão social e conferir a cidadania da pessoa com deficiência. A gente pode dizer que deve ser assegurada essa pessoa com deficiência a igualdade, a segurança e a autonomia dela decidir acerca do que ela acha que é adequado para a sua vida. Então, vamos aqui para um artigo que é muito cobrado em prova, minha gente. Esse artigo aqui, ele é campeão de audiência, certo? Primeiro eu vou falar sobre o artigo e depois a gente vai colocar sobre essa questão da nossa, alguns dispositivos, alguns aparatos especiais acerca da lei. Artigo 2º da lei 13.000, essa lei que está aqui, 146 de 2015. Artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência, eu não posso dizer jamais pessoa portadora de deficiência. Essa nomenclatura, ela não é mais uma nomenclatura atualizada. Mas, professora, eu vi que na Constituição Federal eles chamam portadores de deficiência. Gente, mas é por quê? A Constituição não alterou essa nomenclatura. Então, quando a gente vê na Constituição Federal a expressão portador de deficiência, você já vai ler, já vai entender que é pessoa com deficiência, porque aquele dispositivo que fala que é portador de deficiência é um dispositivo que foi feito em outra época, quando a nomenclatura a ser utilizada era essa, tá certo? Mas se você quiser, se você for falar com alguém, ou então for fazer uma prova dissertativa, você sempre vai lembrar que a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Porque portar, por exemplo, eu posso portar esse vidrinho aqui, certo? Vou colocar ele do lado. Eu estou portando? Não estou mais. Eu posso fazer isso se eu for uma pessoa com deficiência, com a minha deficiência? Não posso fazer, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Gente, olha, grava bem isso, porque tem que ser de longo prazo, porque longo prazo entende-se aquela que é para sempre, tá certo? Não é aquela curto prazo, médio prazo, não existe isso na Lei Brasileira de Inclusão. Professora, mas se, por exemplo, eu vou jogar futebol com os meus amigos e aí eu quebro a perna, eu fico uma pessoa com deficiência? Não, você fica sendo uma pessoa com mobilidade reduzida. Deixa eu ver se eu coloquei espaço aqui.
Peraí, deixa eu ver se eu coloquei espaço para a gente. Não, coloquei não, tá? Você fica sendo uma pessoa com mobilidade reduzida, certo? Pessoa com mobilidade reduzida, pessoa com mobilidade reduzida. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tem caráter temporário. Tirou o gesso, emendou lá, calcificou a fratura, tá tudo direitinho, ok? Então, pessoa com mobilidade reduzida não é a mesma coisa que pessoa com deficiência, justamente pela questão do longo prazo que não se aplica à pessoa com mobilidade reduzida. Professora, mas acontece que eu ouvi dizer que a pessoa com mobilidade reduzida pode ser em caráter permanente. Exatamente. Permanente. Ou pode ser em caráter temporário. Temporário. Aquela que é em caráter temporário é o exemplo da perna quebrada. É o exemplo, por exemplo, da pessoa. É o exemplo, por exemplo, é cruel, né? É o exemplo da pessoa que está gestante, na mulher gestante, e tem uma certa dificuldade de mobilidade, mas depois que o bebê nasce, volta tudo ao normal. Então, é a mobilidade reduzida de caráter temporário. O exemplo clássico de mobilidade reduzida de caráter permanente é o idoso. Por quê? Porque ele perde a sua mobilidade não em razão de uma deficiência, mas em razão da idade. Ele soprou muitas velhinhas de aniversário, a idade avançou, e por conta disso, aconteceu dele perder a sua mobilidade. Perde os seus reflexos, né? Perde toda essa mobilidade, tá certo? Então, nós temos mobilidade reduzida em caráter permanente, que não é a mesma coisa que a pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa com deficiência é deficiência de longo prazo em razão de algum fator de caráter físico, de caráter intelectual, de caráter mental, né, de caráter sensorial, que são os tipos, né, de origem da deficiência. Mas no caso do idoso, não. Foi o caráter do tempo que passou mesmo, das velas de aniversário que ele soprou demais e aconteceu de perder a sua mobilidade, tá certo? Então, vamos lá. Natureza física, mental, intelectual e sensorial. Aí eu vou puxar aqui essa coisa feia que eu escrevi aqui. Pronto. Fins é o quê? Físico, intelectual, mental e sensorial. É a natureza de longo prazo que vai levar a considerar uma pessoa com deficiência, né? Então, se a pessoa tem uma deficiência física, intelectual, mental ou sensorial, ela é considerada, né, de longo prazo, ela é considerada uma pessoa que tem deficiência na forma da lei. Professora, uma pessoa com crise de ansiedade. Bom, crise de ansiedade não é deficiência. Por quê? Porque na realidade, ou então ainda não é, né? A pessoa com ansiedade, ela tem uma crise, não é uma coisa de longo prazo, é uma coisa que ela pode se curar com o tempo, né? Diferentemente de uma deficiência, por exemplo, uma audição, né? A perda de audição, a perda da mobilidade dos membros inferiores, né? Então, isso aí é uma coisa que não tem, não reverte, né? Diferentemente desse outro exemplo que eu dei. Então, vamos lá. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreira, o que é barreira? É o que o próprio nome já diz, é aquilo que impede você de alguma coisa. Vamos supor que uma pessoa seja uma pessoa cadeirante e ela esteja com sua cadeira lá no meio urbano. Ela quer descer uma calçada, mas não tem rampa. Está aí uma barreira, né? Uma barreira que a gente chama uma barreira urbanística, que é uma barreira que está dentro do espaço urbano. Ou então, se ela está na rua que é atravessar, mas não tem como subir. Ela tem que ter autonomia, ela tem que ter segurança, ela tem que ter liberdade, tem que ser conferido a questão da sua inclusão pela sua cidadania, sua inclusão social, sua cidadania. Então, tudo isso está sendo prejudicado em razão dessa barreira, ok? Barreira pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A avaliação da deficiência, agora, observe isso aqui, gente, cai demais. Quando necessária.
eu não vou sair avaliando todas as pessoas com deficiência. A deficiência só deve ser avaliada quando for necessário. Por exemplo, uma pessoa com deficiência quer um benefício do INSS. Ela tem que provar que é uma pessoa com deficiência. Há necessidade dessa prova? Há, em razão do benefício ser somente para pessoas com deficiência. Então, essa avaliação, ela será de caráter biopsicossocial, e isso cai demais em prova. O que é o caráter biopsicossocial? Ela vai ser avaliada dentro do seu aspecto biológico, psicológico e social. O modelo biopsicossocial, ele é um modelo que é resultado da junção de outros modelos que se utilizavam antigamente e que hoje se unificaram no modelo biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, não é qualquer pessoa que realiza, é uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E considerará, aí tem mais coisas que a gente só vai ver em momento oportuno. Parágrafo 2º, o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Então, aquela avaliação biopsicossocial, quem vai criar o modelo de como ela deverá acontecer é o Poder Executivo. Artigo 2º-A, né? Isso aqui é um desmembramento do artigo 2º, que aconteceu no ano de 2023. É instituído o cordão de fita com desenho de girassóis como símbolo nacional de identificação da pessoa com deficiências ocultas. O que seriam essas deficiências ocultas? Se você vê uma criança, uma pessoa que tem síndrome de Down, você claramente observa, pela visualização dela, que ela tem aquela síndrome de Down. Mas isso não acontece, por exemplo, com uma pessoa surda, com uma pessoa autista. Existe uma necessidade, uma identificação, até para poder facilitar o convívio social. Uma certa feita eu fui ao supermercado e tinha um senhor arrumando umas prateleiras. Aí eu fiz uma pergunta a ele, de onde eu estava. Senhor, aí perguntei o que eu estava querendo. E, senhor, por gentileza. Nada. Se ele era surdo, soube depois, né? Se ele tivesse o cordãozinho, eu teria sabido que eu estava falando com a pessoa que provavelmente não dispunha da sua audição, tá certo? Então é muito importante como um meio de inclusão social e respeito às suas peculiaridades. Então vamos lá, os girassóis como símbolo nacional de identificação da pessoa com deficiência oculta. Professora, mas, por exemplo, o autista não tem aquele símbolozinho do quebra-cabeça, né, que está naquelas fitinhas que ficam penduradas, só que aquilo ali, minha gente, não está na lei. O que está na lei, genérico para todas as deficiências, e não só o autismo, o que não desautoriza aquele do quebra-cabeças a ser utilizado, certo? É o dos girassóis. Então, apareceu lá os girassóis, é deficiência oculta. O uso do símbolo de que trata o caput, como já falamos, é a cabeça do artigo, né? Desse artigo, ela é opcional. As pessoas não são obrigadas a declararem publicamente que têm alguma deficiência oculta. Não há nada que obrigue na lei, até as políticas públicas que vão fortalecer, que vão dar alguma prerrogativa especial à pessoa com deficiência, elas não são de utilização obrigatória. Por exemplo, uma pessoa com deficiência vai prestar concurso público. Ela pode escolher não entrar pelas vagas de pessoa com deficiência? Pode. Ah, quer dizer que ela não é obrigada, não? Não. Mas não é um benefício para ela? Sim, é um benefício para ela, mas a gente precisa dar a ela liberdade de decidir o que ela quiser fazer da vida dela, tá certo? Então, o uso do símbolo de que trata o caput desse artigo é opcional e sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei. A utilização de símbolo de que trata o caput desse artigo não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, aí vem, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. Ou seja, se tiver aí os gaiatos querendo ter alguma prerrogativa especial, compra ali no camelô uma fitinha de girassóis e coloca no pescoço para ter alguma prerrogativa especial, pode se dar mal, porque se for exigido dele algum tipo de documento que ateste, né, realmente a sua deficiência oculta, ele pode ter um grande constrangimento, tá bom?
Então, vamos lá agora para os nossos exercícios. A primeira é muito tranquila, nós já falamos dela agora há bem pouquinho tempo. A avaliação da deficiência de uma pessoa, quando necessária, será o quê, minha gente? Biopsicossocial. Tranquilo? Em 6 de julho de 2015, foi instituída a Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecido também como LBI, Lei Brasileira de Inclusão, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Em relação à concepção de deficiência e de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência. Então, de acordo com a lei, né, o que a lei diz? O que considera pessoa com deficiência? Aquela que necessita temporariamente, aqui já morreu, porque se a deficiência de longo prazo, obviamente, a tecnologia assistiva que vai estar com aquela pessoa, ela vai ser em caráter permanente. Como é que é isso, Léo, de tecnologia assistiva? Por exemplo, um aparelho de surdez para pessoa surda. Ele vai, se ele quiser suprir a deficiência dele, sempre vai precisar daquele aparelho. Então, essa tecnologia assistiva, ela não vai ser de necessidade temporária, vai ser de necessidade permanente. E serviços especiais que objetivem promover a sua total funcionalidade. Letra B. Aquela cuja capacidade de locomoção é reduzida necessariamente por barreiras urbanísticas e arquitetônicas. Gente, essa questão de conceito, né? O que considera a pessoa com deficiência? Eu não posso considerar a deficiência só aquela que é a motora. Nós temos a física, né, que seria a motora, a intelectual, a mental e a sensorial. Né? Então, eu não posso dizer que essa definição aqui seja correta. Então, ela também está incorreta. Letra C. Aquela que apresente habilidades inadequadas, que é isso? Habilidades inadequadas para participar de atividades sociais, culturais, profissionais e acadêmicas, devido ao seu baixo desempenho motor ou intelectual, gente, pelo amor de Deus, né? Jamais isso aí seria, aceitando uma definição como essa, seria, inclusive, altamente discriminatória, colocando a pessoa com deficiência num patamar de total possibilidade de brilhar, de participar de forma adequada de uma competição, de uma prova, né? A gente vê tanta gente com deficiência que tem uma performance tão mais elevada do que a pessoa que tem todos os seus sentidos em ordem, né? Todos os seus sentidos, todo o seu corpo. Pessoa com deficiência, aquela que tenha dificuldades de movimentação permanente, percepção reduzida, bem como uma estrutura mental incapacitante. Bom, o negócio já não estava bom aqui, né? E aqui, estrutura mental incapacitante, eu não posso atestar que esse seja o conceito, né? Algumas pessoas com deficiência, devido à sua deficiência de forma muito severa, elas vão precisar de uma ajuda, mas eu não posso dizer estrutura mental incapacitante, porque a própria lei não utiliza essa nomenclatura, mas é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, e daí o nosso gabarito, tá certo? Bom, minha gente, vamos agora para a nossa última aula, falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que vocês estejam gostando desse nosso momento de estudo e se entusiasmando pela ideia de se tornarem gestores escolares. Até lá, a nossa aula número 6.